Eu falei assim: por que você não pega a casa da frente? Antes dela ter conhecido até o Daniel, ela se conhecia, mas não namorava nem o Daniel. Antes dela namorar o Daniel, eu falei assim: pega a casa da frente. Ah, pastor, eu não quero a casa da frente. Ah, não gosto da casa da frente. Aí eu insisti de novo. Falei assim: pega a casa da frente. A casa da frente tem 2 quartos, sala copa, uma cozinha grande, tem uma garagem grande, cabe até de 3 a 4 carros na casa da frente. E a casa da frente é aquela casa gostosa. Aí tem uma visão. Aí de repente muda a mulher. Você pega a casa da frente. Aí se for pegar a casa da frente, o Daniel falou: pai, tá faltando R$600 para mim pegar a casa da frente. Eu peguei dinheiro lá no banco, tirei. Praticamente eu doei o dinheiro para ele. Aí o Natan precisava também comprar um celular que ele trocou. Doei o Natan também. Aí desinteirou o dinheiro que eu tinha para comprar um carro. Aí, por que eu estou fazendo esse rodeio? Eu sei que a minha esposa está ali meio, não dá logo. Aí veio meu cunhado lá de São José dos Campos. Aí eu tinha visto um carro aqui em Araçatuba e estava me faltando 2.000. Aí eu falei para ele: não sei nem por que eu estou te falando isso. Tem um carro ali em Araçatuba e está me faltando 2.000 para comprar um carro bom. Ele olhou assim e falou: cadê o carro? Me mostra o carro. Aí eu mostrei para ele no YouTube e falou: vamos lá buscar o carro agora. Eu passo para você esses 2.000, você me paga do jeito que você puder. A hora que você querer, vamos lá buscar o carro está aí na frente. Então, o que eu quero dizer com isso rapidamente? Ele não tem nada a ver com isso, mas como ele conhece, ele vai pregar isso aqui hoje, a lei da semeadura. Ele semeou na minha vida. Eu semeei na vida dos meus filhos, ele veio e semeou na minha vida. Ele não era obrigado a emprestar para mim. Às vezes você pede um parente ou alguém que você mais confia, não vai te emprestar. E ele, assim, espontâneo, foi feito espontâneo, de coração. Tudo que você faz de coração, você recebe de volta. Por isso que eu falo, a lei da semeadura é você fazer espontâneo, de coração, sem vergonha. Amém? Pega as nossas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor amado, Santo querido, nós abençoamos os dizimistas, os ofertantes, todo aquele que dizimou, que ofertou, aquele que tem desejo, vontade de dizimar, de ofertar, que eles possam entender isso, que é uma lei que em planta colhe. Meu Pai amado, Santo querido, nós abençoamos em Lucas 6,38: dai aos seus dado, ou a medida recalcada, sacudida e transbordante. Só que não é só dinheiro, Senhor. Nós sabemos que às vezes a pessoa precisa dar o dízimo também do tempo dela para vir na casa do Senhor. Ela dispor do tempo para vir na tua casa. Ela não está perdendo tempo, ela está ganhando tempo. E isso vai ser falado no decorrer das palestras. Nós abençoamos todos os que estão aqui, aqueles que vão vir nos próximos cultos, porque vai ser um culto de ensinamento. Nós abençoamos no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Pode pegar o gasofilácio, viu, Reginaldo? Amém? Salve de palmas ao Senhor. Eu vou chamar aqui o evangelista Miguel. A gente chama ele de evangelista, mas ele fez um curso de bacharelado, de teologia. Então ele vai estar ensinando a igreja, amém? Pega as vossas mãos para cá. Senhor amado, Santo querido, aqui está teu filho. Senhor, abençoa essa palestra, para que todos que estão aqui possam entender e compreender que tudo que ele vai dizer, Pai, não é dele, é o que está escrito na tua palavra. E a tua palavra, meu Pai, vela para cumprir. E tudo que está escrito na tua palavra, Senhor, o Senhor cumpre. Se nós somos fiéis à tua palavra, de tudo que for dito e nós colocar em prática, vai acontecer. Amém? Nós abençoamos o evangelista Miguel no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salva de palmas. Novamente, eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Tiago 3.
Tiago 3, do versículo 8 em diante. Estamos muito felizes porque o Senhor nos permitiu estarmos juntos. E eu gostaria, antes de nós começarmos, declarar que hoje Deus fez algo especial na sua vida. Você está aqui esperando que Deus faça, mas Ele já fez. Em Lucas 2, 27 havia um homem de idade, Simeão. E naquele dia, eu creio que muita coisa impediu aquele homem para que ele fosse ao templo. Desde quando ele acordou. Mas olha só o que aconteceu. O Espírito de Deus o levou ao templo. O diabo não queria que você estivesse aqui agora, mas Deus trouxe você. Você já foi abençoado. E a partir de agora você vai continuar sendo abençoado. Amém? Tiago 3, de 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor: mas a língua ninguém é capaz de domar. Quem não é capaz de domar? Quem? Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Veneno. Morre se tomar veneno. Agora olha que tipo de veneno é esse aqui. Mortal. Imagina que veneno forte. Veneno já mata, né? Esse é mortal. É diferente dos que matam, tá? Esse é mortal. Só para você ter uma ideia que poder tem a nossa mão. Continuando. Com ela, com essa língua que ninguém de nós toma, com essa língua que é um mal que ninguém contém, com essa língua cheia de peçonha mortal, com ela bendizemos. Não está falando que ela é cheia de veneno, não está falando que ela é má, não está falando que ninguém toma, mas com essa mesma língua nós bendizemos. Quem? O Senhor. Bendizemos Deus. Amém? O Senhor e o Pai. Também com ela, com essa mesma língua, que não se pode conter o mal que há nela, de tanta peçonha mortal que existe nela, que ninguém domina, com essa mesma língua, além de já ter abençoado a Deus. Você assustou que eu falei de abençoar a Deus? Bem dizer é abençoar. Quando você bendiz Deus, você está abençoando Deus. E a gente fala para o colega, né, para o irmãozinho, para o filho: Deus te abençoe. E nós abençoamos Deus. Você está chocado, né? Se eu pedir para você falar agora para abençoar Deus, você não tem coragem, né? Mas se eu falar para você bem dizer Deus, você tem coragem. É a mesma coisa. Se você disser Deus, eu te bendigo, você está dizendo Deus, eu te abençoo. Mas abençoo você não tem coragem. Mas bendigo você tem. É ou não é? É a mesma coisa. Você só não sabe disso. Acabou de aprender. E eu fiquei assim, igual a vocês, chocado quando eu aprendi isso. E como que eu abençoo Deus? Com essa língua maldita, cheia de veneno mortal, que ninguém domina. É com ela. E quando eu faço isso, eu também faço o que? Tiago está dizendo que com ela também amaldiçoamos as pessoas. E que pessoas são essas? Criadas à semelhança de Deus. Amém? Resumindo, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, agora Tiago está falando
Pedro está dando conselho. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você acha que deveria ser assim? Você concorda com o Tiago? Deveria ser assim? Sim ou não? Ele está dizendo que não. Ou você acha que está tudo bem? Abençoar e amaldiçoar, está tudo bem? Ele está dizendo que tem coisa errada aí. Não dá para misturar bênção com maldição. Vamos continuar. Por acaso, olha por que ele acha que não devia ser assim. Aqui ele vai fazer uma pergunta para nós. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tem como? No mesmo lugar que você vai pegar água, lá tem água boa e água ruim? Na mesma fonte? Ele está dizendo que não tem. Meus irmãos, será que a figueira... O que a figueira pede? Figo, não é isso? Vocês estão muito quietinhos. Então vocês estão com medo de mim, alguma coisa? Vamos lá, irmão, não fica com medo não. Vamos lá. Pode por acaso a figueira produzir azeitonas? A figueira produz azeitona? Não. Muito bem. Ou a videira pode produzir figo? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aleluia. Então hoje você vai ter que decidir. Você vai continuar com os dois? Você vai ficar só com um? Tomara que seja Deus. Tomara. Mas os dois não dá para continuar. Você precisa parar. Mas como é um mal incontido que ninguém pode conter, nós precisamos da ajuda de Deus. E Ele vai nos ajudar. Eu li o texto para vocês e agora eu gostaria de falar um pouco de mim. Eu me chamo Miguel, Silene é minha irmã caçula, e eu já me converti eu tinha 15 anos e já me converti há 39. Está cheio de gente fazendo conta aí para achar que é a minha idade. Irmão, 54, essa é a minha idade. 54 nos caminhos do Senhor. Oh, aleluia! Muito bem, irmãos. Quando eu me converti, por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você compartilhe do que eu recebi. E de lá para cá eu tenho praticado e tem sido bênção na minha vida. Eu gostaria que você pudesse aprender e praticar. Vai ser bênção na sua vida. Aqui dá para colocar versículo ali, né? Vamos lá para Lucas 11:11. O que Lucas diz? Eu ainda não estou pregando, tá bom? Eu só quero ajudar você a receber o máximo de bênção dessa pregação, ok? E não só essa, da partir de hoje. Todas as pregações, não importa quem estiver aqui. Amém? Então vamos lá. Eu pratico isso na minha vida há 39 anos. Lucas 11, versículo 11 diz: E qual o pai de entre vós, ou mãe, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Mateus também fala sobre esse assunto e ele acrescenta lá em Mateus 7:9: Se o filho pedir ao pai pão, esse vai dar pedra? Não é isso? Não vai dar pedra. Então fala de pão, fala de pedra. Lucas 11, continuando onde a gente estava, Lucas continua e fala: se o filho pedir ao pai ovo. Nossa, irmão, tem ovo na Bíblia? Você acabou de descobrir que tem ovo na Bíblia. O que é o ovo na Bíblia? Imagina o seguinte: quando fala pedir pão, imaginamos que é de manhã. Então eu acordei, eu quero comer pão. O filho fala: pai, eu quero tomar café. Passa-se algumas horas, não é mais pão que ele quer peixe, porque ele quer almoçar. Agora o que é o ovo? Sabe aquele horário que você já jantou, e aí você está com aquela fomezinha, você não sabe de quê? Naquela época não tinha miojo. É ovo. Frita um ovo. Cheio de gente que vai chegar em casa, fritar um ovo, vai lembrar de mim.
ao miojo da Bíblia, o ovo. Por que eu estou falando isso? Porque tem hora que eu preciso de pão, tem hora que não é pão. Tem hora que é peixe, tem hora que não é um dos dois. Tem hora que eu quero um ovo. E o pai, quando o filho pedir ovo, ele não vai dar um escorpião. Muito bem, continuando o texto. Se vós, pais, mães, que são maus comparados ao nosso Pai Celestial, nós como pais e mães somos maus comparado a Deus como Pai. Amém? Se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, um pai deu um testemunho que abençoou um filho aqui. Amém? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará até mesmo o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo, meu irmão? O Espírito Santo levou Simeão para a igreja. O Espírito Santo trouxe hoje você aqui. Aleluia! Compara, está começando de pão, vai falando de peixe, vai falando de ovo, e chega onde? No Espírito Santo. É do menor, do zero para o máximo. Deus é capaz de te dar até mesmo o Espírito Santo para quem pedir. E para que serve o Espírito Santo? É Ele que nos dirige os passos, é Ele que faz com que a gente entenda o que Deus quer para a vida da gente. Então, quando tem alguém aqui pregando através dessas palavras que são ditas pela palavra de Deus, o Espírito Santo vai transformar essas palavras em palavras vivas na sua vida, que vão valer para hoje, que já estão valendo, que quando começar a explicar, você vai falar: meu Deus, é a minha vida que Ele está falando ali. O Espírito Santo faz isso, e se você pedir o Espírito Santo, Ele vai vir. Então eu vou te dar alguns segundos. Eu faço isso há 39 anos. Eu aplico isso na minha vida. Eu vou te dar alguns segundos. Você, durante esses segundos, com a sua mente, você vai fechar os olhos, você vai impor as mãos para cá e você vai falar com Deus: Senhor, aquele problema que eu estou passando, aquela necessidade que só o Senhor sabe. Deus, aquilo que está me angustiando, aquilo que está apertando o meu coração, esse problema que não sai da minha cabeça. Deus, eu preciso de uma resposta e eu não sei o que eu faço. Deus, é isso que eu quero que o Senhor fale na boca do teu servo através dessa pregação. E Ele vai te dar. Se é pão, é pão. Se é peixe, é peixe. Se é ovo, é ovo. Porque o Espírito Santo vai fazer isso. E até mesmo eu também vou orar nesses minutinhos, nesses segundos, porque eu também vou pedir para Deus falar na minha vida sobre os meus problemas, que eu preciso de respostas através da minha boca, e Ele sempre faz isso. E no começo eu chorava muito, porque eu achava isso muito lindo. Como que pode Deus responder os meus problemas através da minha boca? E eu chorava e atrapalhava pregar, e só os cachorros entendiam o que eu falava, porque ficava numa altura muito grande, sabe, chorando. Só os cachorros entendiam, supersônico o negócio. Minha mãe falava: para de chorar quando você prega. Mas é muito lindo. Já faz 39 anos que acontece isso, então eu já estou um pouquinho acostumado. Eu até choro, mas nem tanto, e não deixo atrapalhar o que eu falo. Amém? Vou te dar alguns segundos, você vai orar pela sua vida, impondo as mãos para mim, e eu vou orar pela minha vida também, depois eu entro encerrando essa parte. Senhor meu Deus, obrigado, muito obrigado. Eu te agradeço porque sei que o Senhor é aquele que responde a oração. E o Senhor veio nesta reunião. O Senhor não faltou. Obrigado. E quando a tua presença se faz aqui manifesta, é impossível que não aconteça nada. O Senhor Jesus disse: se 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali me farei presente, manifestado. Ali mostrarei que realmente estou ali, e o Senhor aqui está. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, como teu servo uma vez pediu, Isaías: Senhor, manda um anjo com uma tenaz pegar uma brasa viva do altar, trazer até os meus lábios, toca os meus lábios, queima os meus lábios, que a partir de já não sejam mais as minhas palavras, que da minha boca só saiam as palavras de Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você fez um acordo agora
E você precisa prestar atenção, porque a pior coisa é quando alguém está falando com a gente e deixa a gente falando sozinho. Você tem que prestar atenção, porque Deus está falando com você. E se você não prestar atenção, Aleluia. quer dizer que Ele não falou. Amém? Primeiro eu vou pedir para tirar o fundo musical. Por quê? Vou explicar. Eu fiz vários cursos por causa da empresa que eu trabalhava, dava oportunidades para fazer cursos com homens muito bons, treinamentos maravilhosos. Para você ter uma ideia, uma vez eu fiz um curso que o palestrante ele tinha acabado de vir da França, e esse mesmo curso ele tinha dado para 5.000 empresários franceses. Olha que coisa bacana, e a empresa pagava para nós, e ficava à vontade. A gente entrava no site, a gente via a programação, a gente escolhia a data, a empresa pagava o dia para nós, pagava o combustível para nós irmos e pagava o curso. E eu só achei um colega na empresa inteira que ia comigo para esses cursos. Ninguém queria, tudo pago, ninguém queria. Vocês creem? A gente não se envolve porque não quer. A oportunidade está aí. E uma dessas palestras, principalmente essa, ele ensinou sobre a atenção. Os cientistas estudaram a atenção e descobriram que a atenção ela é finita. A atenção acaba. Você sabia que a atenção acaba? Aí tem alguém que fala, não? Quanto tempo você acha que dura a atenção? Fala aí para mim alguém, qualquer número. Quanto tempo você acha que dura a atenção? Um de cada vez que eu não estou entendendo. 10 minutos, quem mais? Quanto? 20, quem dá mais, quem dá menos? 5 minutos, só se for atenção de mosquito, pelo amor de Deus. Você falou minuto ou segundo? Minuto, ok. Uma hora. Uma hora é muita coisa. Irmãos, eles entenderam que a nossa atenção morre em 30 segundos. Imagina a minha responsabilidade. São 20 e 40. Nós vamos até 21. Eu esqueci o horário que me deram. 9h30. É 9h30. Até 21h30. Então vai dar 50 minutos. E a sua atenção só dura 30 segundos. Para a minha responsabilidade. Eu tenho que de 30 em 30 segurar a sua atenção. Essa é a minha parte. Amém? E eu vou conseguir em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque se tiver uma música de fundo, a sua atenção vai ficar entre o que eu digo e a música. E se for uma música conhecida, piorou. E às vezes eu estou aqui, ó, e estou falando assim, e a música está assim, fica aquela briga. O que eu escuto? O que eu entendo? Qual é a emoção que eu vou sentir? É uma briga. Não dá. Ou eu ou a música. Amém? Amém. Não tenho nada contra quem usa, mas cientificamente falando, é perda. Então vamos lá. Por que nós estamos lendo Tiago 3, de 8 em diante? Porque como o tema diz, a língua, ela pode ser considerada uma árvore que dá só 2 frutos: a bênção e a maldição. Na Bíblia nós lemos que é verdade, da mesma boca, bênção e maldição. Hoje nós vamos aprender como que é isso. Esse estudo nasceu de um versículo que eu li uma vez, Gênesis 12:2, parte B, onde Deus diz para Abraão: seja uma bênção. E eu fiquei pensando, Ele está me dando uma ordem, eu tenho que ser uma bênção. E onde começa isso? Começa em eu descobrir tudo o que me atrapalha de ser uma bênção. E a minha língua amaldiçoar atrapalha. Amém? Muito bem. Esse estudo começou de um versículo, e tudo que eu prego, tudo que eu falo, todos os estudos foram buscas que eu fiz para mim. Isso aqui eu estou pregando para vocês o que Deus me deu para eu resolver na minha vida, e me abençoou muito. Bom, como eu já comi essa porção,
eu posso garantir, você vai fazer parte, você vai participar de uma coisa maravilhosa aqui. É muito bom, irmãos, muda a vida da gente. Só que tem um problema, eu vou ter que ser aqui uma pessoa, nossa, com uma capacidade incrível, porque desse um versículo, montei um estudo bíblico de 326 versículos interligados, que eu dava de estudo bíblico 7 dias, cada dia 3 horas. Eu combinava com a família e ia na casa da família. Geralmente era num dia de semana, a partir das 18 horas. Das 18 às 21, nós fazíamos 7 reuniões para falar de bênção e maldição. 326 versículos que nós líamos um a um, explicadinho, com todos os segredos que o Espírito Santo poderia revelar naquele versículo. E todos foram muito abençoados. Eu tenho que pegar um estudo de 7 dias, 3 horas cada dia, 3 vezes 7, 21, um estudo de 21 horas e passar para você em 50 minutos, que já diminuiu um pouquinho ali. Só Deus, né, irmãos? Ele vai fazer isso. Amém? Amém. Muito bem. O problema, irmãos, é primeiro você aceitar a parte ruim. Porque nós não queremos parte ruim nunca. Quando você vai para a igreja e você senta para ouvir a palavra, você traz consigo, além da Bíblia, você traz uma ferramenta. E o nome dessa ferramenta é pá. Esse é o problema. Aí você está ouvindo a palavra. Se é coisa ruim, você pega e fala assim: nossa, isso aqui servia para fulano. Fala. Aí vem outra palavra: nossa, por que fulano não veio? Fala. Você tem que jogar para fora, meu irmão. Traz a enxada. Que paulada boa. Isso aqui é para mim. Nossa, essa foi na testa. Eu mereço. Vem para cá. Recebe, meu irmão. Porque a palavra de Deus é a palavra que liberta. Liberta do quê? A palavra de Deus é a verdade, e a verdade liberta você de uma vida de mentira. O mundo mente muitas vezes e você acredita sempre. Pois eu estou aqui para te dizer as verdades que vão mudar a sua vida, porque elas mudaram a minha vida. Então a primeira verdade que eu preciso que você aceite, senão você não vai ser abençoado, é essa aqui. O irmãozinho vai ter que ser rápido ali, que é bastante coisa. Vou correr aqui. Eclesiastes 7, 21 e 22. O escritor Salomão, ele escreveu algo muito forte. Ele escreveu que, Eclesiastes 7, 21 e 22. Ele escreveu que pode acontecer de você, por um acaso, ouvir o teu servo amaldiçoar. Amaldiçoar quem? Você, o teu servo, aquele que você paga para ele. Sem querer você vai ouvir ele te amaldiçoando. Poxa, eu pago ele, eu dou salário para ele, e de repente ele está falando mal de mim. Pois é, pode acontecer. Certo? No versículo 22, lá está dando desconto para esse servo. Qual é o desconto? É isso que eu queria que você aceitasse. No versículo 22, você precisa acreditar nisso e precisa reconhecer isso, senão você não vai ser abençoado. Olha o que diz no 22. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste a outros. Então você aceita isso e só resolve o problema quem assume que tem um problema. Porque enquanto você achar que está tudo bem, então você não precisa de ajuda. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Os fariseus, eles falavam: o teu mestre, ele anda junto com publicanos, com meretrizes, com as pessoas que visivelmente vão para o inferno. Jesus disse: o são não precisa de médico. Aquele que acha que está bem, não precisa de médico. Mas quando você reconhece que está perdido, você é a pessoa para quem Jesus veio para esse mundo. Ele veio salvar o perdido. Enquanto você achar que está bem, não é para você que ele veio. Mas quando você reconhecer que você tem um problema, ele quer resolver. Amém?
Os irmãos estão meio chatos aqui comigo. Eu falo amém e ninguém responde. Irmãos, vamos que é bênção. Amém? Amém. Agora sim. Foi falso, mas valeu. Vamos lá. Eu estou brincando, viu, irmãos? Eu tenho esse problema, viu? Eu faço de tudo para fazer um negócio sério de ponta a ponta, mas escapa alguma brincadeira. Então, me perdoe, tá? É uma luta. O vaso é de barro. Vamos lá. O que o Tiago ele insiste? Ele está dizendo o seguinte: você tem um poder enorme na sua língua, mas esse poder pode ser usado por bem. Por quê? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Só que lá tem um segredo. O poder da morte e o poder da vida que está na língua, ela primeiro vem para o dono dessa língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Ama o que? Ama falar. Se você fala morte, você come esse fruto. Vem morte para a sua vida. Se você fala vida, vem vida para a sua vida. Em outras palavras, quando você abençoa, você é abençoado. O irmão aqui falou, abençoou o filho dele e alguém abençoou ele. É assim que funciona. E quando você amaldiçoa, aquela maldição é para você. Olha que terrível. É forte. É forte. Vamos lá, tem mais. Isso aqui é só a primeira camada. Tem muita coisa aqui. Eu não vou poder me segurar tanto em cada parte, porque são 7, por causa do tempo. Mas eu quero dar uma pincelada boa. Primeiro, por que você acha que nós, seres humanos, temos tanta facilidade para nomear as coisas? Vou dar um exemplo. Colocaram um ônibus lá em São José dos Campos com ar condicionado. Então, o pessoal que pegava o ônibus com ar condicionado, ele andava a cidade naquele fresquinho, não é isso? Mas brasileiro, irmão, brasileiro dá nome para tudo. Aí chegava no ponto e perguntava: o frescão já passou? Não tem jeito. Olha só, o frescão. Misericórdia. Por que nós somos assim? Porque Deus chamou o homem e falou: você vai dar nome para tudo quanto é bicho. Aí ele olhou o cavalo. Quem adivinha que nome que ele deu para o cavalo? Está difícil adivinhar? Nossa, irmão é bom. O cavalo só chama cavalo porque o Adão olhou e falou assim: você tem cara de cavalo. Cavalo. E por aí vai. Alguma vez você, irmã, chamou o seu príncipe de cavalo? Irmão, se eu estou nomeando alguém de cavalo, não posso reclamar de levar um coice. Sou eu que estou falando. Lembra que tem poder na minha boca? Misericórdia. Para com isso, meu irmão. Mas ele é um cavalo, irmão. Eu sei, irmão. Mas não fala. Profetiza, mulher. Fala assim: esse homem é um doce. Daqui a pouco ele não sabe nem porquê, vai ser um doce. Olha que bênção. É assim que funciona. O Adão nomeou, foi nomeando, foi dando nome, foi dando nome, foi dando nome, foi dando nome. Porém, nenhum nome que ele dava era sem motivo. Quando ele nomeou a Eva, ele disse: tu chamarás Eva, porque serás a mãe de todas as mulheres. Então, Eva, mãe de todas as mulheres. Só que tem um porém. Olha que lindo isso aqui. Irmãs, essa é para vocês. Quando Eva teve o seu primeiro filho, ela deu o nome de Caim. E tinha um motivo forte. Caim significa aquisição. Caim significa eu consegui com a ajuda do Senhor. Isso é muito forte. Você que está grávida, você que engravidou, você que teve um filho, você tinha sua mãe para te ajudar. Você tinha sua tia para te ajudar. Você tinha sua avó para te ajudar. Eva não tinha ninguém.
Adão, quando viu aquela barriga crescendo, ficou morrendo de medo. Adão já foi vendo que bicho que ela comeu, e deve ter comido inteiro. O que está acontecendo? O homem é a pior pessoa para te ajudar nessas horas. Não vai servir para nada. Deus ajudou ela. Deus ajudou ela a ter o seu filho. Deus vai ajudar você com o seu filho. Não desista do seu filho. Deus vai te ajudar com o seu filho. Oh, glória! Proclame isso, meu filho. Deus me deu. E ninguém vai tomar meu filho, porque Deus me deu. Aleluia. Deus me deu para ser uma bênção. E meu filho vai ser uma bênção. Aleluia. O meu filho é uma bênção. Irmãos, por causa de alguns fatores externos, nós amaldiçoamos. E um fator muito sério é a ira. Quando você está com raiva, você fala coisas horríveis. Você faz coisas horríveis. Quando o Caim pecou, a Bíblia diz que depois que ele matou o seu irmão, Deus foi falar com ele. E Deus viu que ele havia, como o seu semblante estava descaído. Você sabe o que é o semblante descaído? Tem uma tradução que diz que Caim fechou a cara. Ele estava com raiva. E quando Deus falou: Caim, cadê seu irmão? Eu sou papá do meu irmão. Quando a gente está com raiva, a gente fala coisas, a gente faz coisas. A Bíblia fala sobre isso, irmãos, sobre a raiva. A Bíblia ensina que nós não podemos ter raiva, porque quando a gente tem raiva, a gente peca. Quando a gente fica bravo e abre a boca, só sai porcaria, só sai besteira. E quando você entra nisso, de ficar falando com raiva, e aquilo começa a te deixar com mais raiva, você fala mais coisas que você não queria falar. Isso está na Bíblia, irmãos. As pessoas, olha só, as pessoas não leem a Bíblia. Ou se lê, pula alguns versículos. Olha o que diz aqui, Provérbios 14:17. O que presto é rápido, o que presto se ira fará doidices. O Caim estava enfesado. Você sabe o que significa a palavra enfesado? Enfesado vem de fezes. Esse termo se originou por causa dos escravos. As casas dos senhores dos escravos, elas tinham barris que ficavam ali embaixo daquelas casas que elas ficavam mais alto que o chão, e na parte do banheiro colocavam um barril, e ali era depositado as fezes. E o escravo tinha que pegar aquele barril e colocar aqui no ombro e levar para depositar lá onde tinha que depositar. E enquanto ele andava, aquilo escorria e ia melecando ele. E quando ele voltava, todo mundo olhava e via que ele estava infestado, cheio de fezes, completamente coberto. E adivinha como era o humor dele? Então, quando olhava para a cara dele, ele estava assim, e coberto de fezes. Então era fácil identificar alguém infesado. Caim estava infesado. Olha só, irmãos. Por que nós temos que ter cuidado? Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Por que fala para não pecar? Porque é fácil. Agora deixa eu falar para os pais e para as mães. Não existe ninguém no planeta Terra que tenha tanta capacidade de ativar em nós um botão vermelho, que quando ele é ativado nós ficamos irados. Ninguém tem tanta capacidade de apertar esse botão como os nossos filhos têm. O marido não consegue apertar esse botão tão fácil. A esposa não consegue apertar esse botão tão fácil. Mas o menino, o nosso filho, a nossa filha faz assim. Deixa a gente louco. É ou não é?
E aí, nós nomeamos nosso filho com nomes de bicho, porque estamos com raiva. Seu cachorro, você já viu como é que o cachorro é? O cachorro, a Bíblia diz que o cão voltou para onde? Ao vômito. Sabe por quê, irmãos, que o cachorro voltou ao vômito? Porque o cachorro, quando ele está numa situação lá que comeu demais, ele regurgita. 2 Pedro 2,22. Ele regurgita e sai. Vomitou e sai. Só que ele esquece que ele vomitou. Aí ele vem com a cena e fala: nossa, quem deixou isso aqui? Que legal! Uau! Aqui. E não é só o cachorro, sua porca. Olha o que a porca faz. A porca lavada. Alguém pegou uma porca, deu banho, passou talquinho, colocou fralda, colocou dentro de casa, e assim que teve a oportunidade da porta aberta, ela saiu correndo e foi para onde? E você fica chamando seu filho de porco? O diabo, autorizado por você, vai implantar naquela criança as características daquele bicho. A Bíblia fala sobre a agressão que existe no cachorro. O cachorro, irmãos, ele é muito nervoso, ele é muito bravo. Qualquer coisinha você faz assim, lenhal. E você fica chamando o seu filho de cachorro e toda hora ele trabalha. Toda hora ele trabalha. Só tem carne e batata para comer. Pelo amor de Deus, quero morrer. Não é assim? Não aguento mais comer carne e batata. Não é? Você está nomeando o nome de bicho para os seus filhos. E o diabo está fazendo o que vocês estão falando. Ah, é bicho que você quer? Então tá, vou transformar em bicho. É forte, eu sei. Mas é forte. Mas olha só, irmãos, que coisa linda. Provérbios 26:20. Sem lenha, o fogo se apaga. Para de botar lenha que o fogo apaga. Irmãos, vamos falar aqui, eu estou misturando tudo, tá? Porque aqui tem bênção para pais e filhos, tem bênção para casados, tem aqui coisas muito lindas. Mas eu estou misturando tudo por causa do tempo. Vamos falar de pais, de esposo e esposa. Vamos falar de casados. Muitas vezes a mulher, ela passa por uma situação e ela fica com raiva do marido, e ela vai e briga com o marido. E a mulher não entende um fator humano, biológico. Quando a mulher fica chateada, está na cara dela. Aí o homem fala: o que você tem? Ela fala: nada. E ele fala: aham, então tá. Não é nada, não. Imagina se fosse. Mas quando o homem está triste, a mulher olha para a cara dele e não vê nada. Esse nada existe para o homem, mas só na cara. A mulher está com raiva, ela quer machucar, mas ele é homem, né? Ele é mais forte. E a Bíblia diz que as nossas palavras são como navalhas, e ela afia a navalha. E ela tem, a mulher, a esposa, ela tem posse de alguns segredos que ela acompanha a vida dele. Ela sabe os podres dele. Ela sabe o que machuca, o que não machuca, ela sabe. Então ela capricha, ela fala uma palavra para machucar, olha para a cara dele, ele está do mesmo jeito. Ela fala: não acredito, eu vou ter que melhorar isso aí. Afia mais ainda, agora eu vou cortar fundo. E pega uma palavra mais pesada e joga. Olha para a cara dele, está do mesmo jeito. Ai, não acredito, esse homem me roubou. Aí ela pega mais ainda e joga. E ele está do mesmo jeito. Mas lá dentro está sangrando. Está doendo. Não consegui machucar. Desde a primeira. Para. Eita, aleluia. Você não casou com ele para isso. Oh, aleluia. Aleluia. Provérbios 15:1. A palavra dura suscita a ira. Está tudo bem, ninguém está bravo, mas
uma bênção especial para as mulheres. O poder de influência que a mulher tem no lar. Irmãos, quando a minha esposa está brava, até o cachorro percebe. Eu chego em casa, o cachorro está assim, ó. Eu falo, ei, cachorro, você vem me receber dançando. Porque o cachorro é assim, né? Uma vez eu precisei resolver, colocar o lixo. Não deu 10 segundos. O cachorro pensou que eu tinha feito a viagem e ele ficou assim, nossa, você já chegou? Mas pelo amor de Deus, você sai da minha vida. Irmão, eu fui só com o lixo. O cachorro é assim. O gato, você saiu? Você não viajou? Você está aqui? Ué, fica aí. É assim, não é? Irmãos, quando a mulher está bem, até o periquito está feliz e os passarinhos cantam. Irmãos, tudo funciona. É incrível. Sabe por que isso acontece? Porque tudo começou com ela. Satanás, ouvindo de Deus uma palavra que deixou ele muito bravo, muito nervoso. Deus disse assim: olha aqui, serpente, da sua semente vai nascer contra a semente do homem. Da sua semente vai nascer que vai ferir o calcanhar da semente do homem. Aí virou para a mulher e falou: da sua semente vai nascer que vai pisar a cabeça da serpente. Ele ficou muito bravo com a mulher, muito bravo. Por isso que a mulher sempre sofreu. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia, a mulher nem valia nada, nem era contada. Para o judeu, a mulher não tinha alma, ele achava que ela não tinha alma. Aí você começa a folhear a Bíblia. Oh, glória! Você começa a ver o nome de mulher. Toda vez que você vê o nome de uma mulher na Bíblia, irmão, foi uma vencedora. Alguém que ninguém podia desprezar, desconsiderar. Se o nome veio parar na Bíblia, porque era a mulher. Alguém que venceu todas as batalhas. Alguém que venceu todas as barreiras. Alguém que foi para cima e conseguiu vitória. Oh, aleluia! Aleluia! Por isso que quando a mulher está bem, todo mundo está bem dentro de casa. Uma palavra de uma mulher dentro de casa muda tudo para o bem. Uma palavra de uma mulher dentro de casa muda tudo para o mal. O poder da palavra que nós temos, irmãos. Agora eu vou falar para você a parte ruim. Porque, irmãos, eu sou obrigado a falar da parte ruim. Porque a Bíblia mostra a parte ruim. Mas toda vez que você ficar sabendo que um pregador vai pregar sobre bênção e maldição, toda vez que você comprar um livro que fala sobre bênção e maldição, toda vez que se falar sobre o estudo bíblico referente a bênção e maldição, você vai ouvir muito sobre a maldição. Vão falar que maldição funciona, vão falar que praga pega, mas não vão falar nada de bênção para você. Você vai sair de lá acreditando que o mal ganha do bem. Mas a Bíblia está repleta de casos em que a bênção funciona e abençoar tem poder. E você pode abençoar e vai acontecer o que você falou. Por quê? Porque a Bíblia ensina os motivos. Irmãos, vamos conversar. Quando eu falo a palavra fé, alguém aqui pensa em Deus? Sim ou não? Normal, né? E se eu te falar que fé não tem nada a ver com Deus? Olha o que a Bíblia diz sobre a fé. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento. Tem Deus nessa história? Eu falei de Deus até agora nesse versículo. O que diz lá? A fé é o firme fundamento. Fundamento é alicerce. Fundamento já é firme. Toda vez que você vê uma expressão de algo que está ratificando algo, você vai ver que aquele algo é muito forte. Por exemplo,
E no Novo Testamento você vê várias vezes dizendo que havia, seguindo Jesus, uma grande multidão. Irmãos, multidão é grande? Então que multidão que era essa? Muito grande, porque era uma grande multidão. Então quando fala firme, já é inabalável. É um firme fundamento. Fundamento não pode mexer, alicerce não pode andar. Alicerce tem que ficar ali sustentando o peso. Tem que ser firme. Por isso que fala que nós temos que fazer o nosso alicerce na rocha e não na areia. Então a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Irmãos, fé pode estar ligada a Deus quando você espera algo de Deus, mas ela pode estar ligada ao homem quando você espera algo do homem. A fé pode estar ligada ao mal, ao diabo, quando você espera algo do diabo. Tem gente que tem uma fé no mal. Tem gente que tem certeza que vai dar errado, e quando dá errado fica feliz. Não falei? Eu falei que não dá certo. Isso é fé. Parabéns, você tem fé. Errado, contrário. A fé é um negócio tão forte que quando eu vou pregar e eu preciso falar sobre fé, eu sempre compartilho com os irmãos o quanto eu admiro quem é ateu. Eu fico impressionado com o ateu. A fé do ateu é muito grande. Ele acredita que Deus não existe. Sabia? Ninguém convence ele que Deus existe. Isso é fé. Ele tem certeza que Deus não existe. Isso é fé. Nem um ateu foge da fé. Então vamos lá. Você está esperando alguma coisa? Você tem certeza que essa coisa vai chegar? É fé. Mas essa fé precisa ser em Deus. Quando os discípulos eles viram Jesus amaldiçoando a figueira, Jesus amaldiçoou a figueira secou até a raiz na hora. Os discípulos ficaram impressionados que aquela figueira tinha secado até a raiz. Ele disse: tende fé em Deus. Por que vocês estão impressionados? Eu sou Deus. Eu falei. Agora olha só a pergunta que eu quero fazer para você. Alguém aqui concorda que a fé remove montanhas? Sim? Vamos ver se é verdade? Mateus 17, 20. O que diz lá? Vamos ver se a fé remove montanha. Mateus 17, 20. Versículo 20. Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Que tamanho? Minúsculo grão de mostarda. Quase não dá para ver. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que acontece? O monte vai sair daqui e vai para lá? Não. Porque a fé não dá para fazer isso. Relê de novo. Se tiverdes fé, direis. Você precisa dizer. Você precisa falar com fé. E o pior, quando você fala que o seu filho não vai ser ninguém na vida, você fala com fé. Isso é horrível. Você acredita mesmo que não vai ser ninguém na vida. Você precisa mudar a sua visão. Você precisa começar a entender que Deus não te deu um filho para não ser ninguém na vida. Você sabe por quê? Eu vou te falar um fato científico só para você entender. Só para você ter uma ideia. Vamos lá então. Existe, cientificamente falando, uma quantia que vai de 300 a 600 milhões de espermatozoides nadando para o óvulo. Destes, só um consegue. Se você está vivo, se você está aqui, você é um dos vencedores que consegue.
Nunca fale que seu filho não vai ser ninguém, porque ele já veio vencedor. Jesus olhou para aqueles milhões e falou assim: eu vou querer esse. É o Donizete. Nada, Donizete, nada que você vai conseguir. Vai, Donizete, vai. Jesus, vai. Jesus torceu pelo Donizete. Nada, Donizete. Ah, mas está longe. Vai, Donizete, vai. E ele nasceu. Já nasceu vencedor. Nunca aceite nada diferente. Nunca aceite que você não é vencedor. Porque se você nasceu, você venceu. Deus te ajudou lá. Antes de você saber que Deus existia, Ele já te ajudou a vencer. Oh, glória! Aleluia! Ele não ia perder o tempo dele para você não ser nada. Você é alguém importante, muito importante. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Porque a única pessoa que pode impedir isso é a sua falta de fé em você. Creia que Deus não errou. Deus sabe o que está fazendo. Muito bem, irmãos. O tempo voa. Eu quero dizer para você bem rápido: homens e mulheres na Bíblia, e nós vamos falar de pais, nós vamos falar de avós, nós vamos falar de líderes que num determinado momento na Bíblia soltou uma palavra de maldição e depois de um tempo essa maldição cumpriu a risca. Ok? Então vamos lá. Vou falar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Gênesis 10, 15, 16 está dizendo o seguinte: Canaã, que tinha sido amaldiçoado por Noé, ele foi pego nu na sua tenda pelo Cã. O Cã era um garoto que nunca tinha visto o pai pelado, e ele achou um negócio esquisito, porque o pai tinha 600 anos. E se você nunca viu um homem de 600 anos pelado, você não sabe o susto que ele levou, que ele viu. E ele ficou impressionado. Meu Deus do céu, o que é isso? Ele não aguentou. Ele contou para os irmãos dele: eu vi o pai pelado. É a coisa mais feia do mundo. Os irmãos, como todo bom irmão, entregou ele para o pai. E nem esperou o pai ficar bom na bebedeira. Quando o pai estava em ressaca, a cabeça explodiu, eles contaram. O pai ficou bravo. Lembra da ira? Amaldiçoou a geração de Cã. Muito bem, vamos ver se funcionou a maldição. Está dizendo que Canaã gerou os amorreus. 2 Samuel 21:2 fala sobre o resto dos amorreus. Gênesis 10:17 fala sobre os heveus que está vindo de Cã, não é isso? Josué 9, de 1 a 27 fala sobre os gibeonitas, que eram descendentes desse pessoal lá de Cã, veio até os gibeonitas. E a maldição que Noé falou é que os descendentes de Cã seriam empregados de Sem e Jafé. Sem representava os judeus, Jafé representava a Europa e nós, brasileiros. E aí o que aconteceu? Os gibeonitas, sabendo que aquele povo viria contra eles e iria matá-los, se disfarçaram de um povo longe e, com todo embolorado, você vai ler a história, eles falaram: ó, faz aliança conosco, nós não somos daqui. E eles, sem consultar Deus, fizeram aliança. Depois Josué ficou sabendo e falou: quem mandou fazer aliança com esse povo? Esse povo não é para fazer aliança, Deus não queria, mas agora fez aliança. Então não tem jeito, não podemos matar eles, mas vão ser nossos empregados, vão rachar lenha para nós. Cumpriu a maldição. Cumpriu a maldição. Olha só, irmãos, são inúmeras, não dá para falar todas, mas são inúmeras ocasiões em que houve uma palavra de maldição e ela se cumpriu. Vamos falar dessa aqui. Josué pediu para que o povo se reunisse e fosse contra Jericó. E Josué disse: nós temos uma ordem de Deus, nós temos que marchar até Jericó durante 7 dias. Durante 6 dias nós vamos dar uma volta.
No 7º dia nós vamos dar 7 voltas. No total de voltas não é 7, é 13. Toda vez que alguém pergunta pra gente, quantas voltas? 7? Não, 13. 7 foi no último dia. E aí, depois das 13 voltas, um grito, e as muralhas caíram para dentro e matou todo mundo. Ok? Josué chama o povo e conclama junto com o povo: maldito aquele que reconstruir Jericó. Josué deu essa maldição junto com o povo. Não era para reconstruir Jericó. Por quê? Porque se alguém tivesse essa coragem de reconstruir Jericó, o filho mais velho, quando colocasse o fundamento, o filho mais velho ia morrer. E quando colocasse as portas dizendo que terminou, o filho mais novo ia morrer. 500 anos se passaram, e você vai lá em 1 Reis 16:34, você vai ver que um homem chamado Iel com H, ele era de Betel, o betelita, edificou Jericó. E assim que ele edificou Jericó, o seu primogênito morreu, Abirão. A profecia se cumpriu. Ele sabia que era profecia. O menino morreu, ele não deu bola, ele continuou até terminar. Quando ele terminou, colocou as portas, segundo, seu filho mais novo morreu. Você joga essas palavras nas regiões celestiais. Quando elas são boas, os anjos do Senhor pegam e faz acontecer. Quando elas são ruins, o diabo pega, os demônios pegam e faz acontecer. Lembra quando Jesus fala do semeador que foi semeando, ele fala: a semente é a palavra. Lembra que quando caiu lá na beira do caminho, veio as aves do céu representando os demônios, pegou e levou. Que palavras você semeia? Eles estão levando. Eles estão levando. Nós conhecemos várias histórias de pessoas que foram amaldiçoadas e realmente cumpriram. Mas eu vim aqui só para falar de maldição, irmãos. Será que eu fiz isso? Não. Eu vim aqui para falar de bênção. Então vamos conversar. Irmão, você me convenceu que eu amaldiçoo. Você me convenceu que eu preciso parar. E agora, como é que eu faço? Vamos ver? Eclesiastes 8:6 já dá uma luz. Eclesiastes 8:6 diz: para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Para tudo na vida tem o momento certo e o jeito certo. Irmãos, até para fazer coisa errada tem jeito certo. Porque se você for fazer uma coisa errada do jeito errado, não vai dar certo. Certo? Que bagunça que eu tenho. Mas até para fazer coisa errada tem um jeito certo. Então vamos lá. Olha só que interessante. Hebreus 11:20 está falando um segredo. Hebreus 11:20 está contando que quando você e eu temos autoridade sobre alguém, nossas palavras para esta pessoa têm um peso diferente. Irmãos, eu quero falar sobre peso. Nós vamos um dia, se Deus nos permitir, falar sobre dízimo e oferta. E quando eu falar sobre dízimo e oferta, eu vou tratar desse assunto. A palavra honra, presta atenção. Ela é uma palavra que no original dela, a tradução, já cavete, é peso. O que significa? Se você honra alguém, significa que essa pessoa tem peso para você. Antigamente, os pais, o que os pais falavam, tinha peso na vida dos filhos. Porque os filhos honravam os pais. Hoje não tem peso nenhum, porque os filhos não honram mais os pais. Mãe. Pai. Antigamente isso não existia. Por quê? Porque Deus fez questão de colocar dentro dos 10 mandamentos um mandamento colocando a figura do pai e da mãe, simbolizando que se você desobedecesse o pai, se você desobedecesse a mãe,
você estava desobedecendo a Deus. É forte. E lá ele colocou até uma palavra de bênção e uma palavra de maldição. Lá ele colocou: honra ao teu pai e tua mãe para que te vá bem. Você quer ser um sucesso? Para de maltratar os seus pais. Eita! E você vai ser um sucesso. É forte. Você quer deixar de ser um sucesso? Você quer ser um fracasso? Você quer viver menos? Então continua maltratando seus pais. Porque lá diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que prolongue os seus dias. Porque se você continuar maltratando, Deus vai dar um jeito de abreviar seu tempo aqui na terra. O negócio é sério. Nós estamos falando de autoridade. Então Hebreus 11:20 fala que Isaac abençoou Jacó e Esaú. No tocante a quê? Coisas futuras. Irmão, Jacó e Esaú estavam brigando entre eles por causa da bênção do pai. E quando eu falo bênção, esquece coisa material. Isaac era um homem que antes de Abraão morrer, ele já tinha ficado rico. E quando Abraão morreu e a herança de Abraão veio para Isaac, a Bíblia diz que Isaac ficou riquíssimo. E os dois filhos brigando para receber do pai uma palavra. Ninguém estava preocupado com dinheiro. Ninguém. Você precisa chegar na sua casa hoje. Você precisa dar para o seu filho a maior riqueza que ele pode receber de você: a sua bênção. Você precisa, a partir de hoje, se tem pai e mãe vivo, pedir para que eles te dêem a maior riqueza que eles podem te dar antes de morrer: a bênção deles. Eita! Mas tem um problema. Lá em Eclesiastes 2:6 diz que tem um jeito certo e nós fazemos tudo errado. Pai, mãe, me abençoa. Opa, vamos abençoar. Deus te abençoe. Opa, tem coisa errada aí. Deus? O que nós conversamos agora no início? Bendizendo a Deus. Se eu abençoo Deus, por que eu não posso te abençoar? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. O pai abençoa o filho porque tem autoridade sobre o filho. Então você vai pegar o seu filho, a sua filha, e vai abençoar e dizer: eu te abençoo para coisas futuras. E vai acontecer. Porque se maldição acontece, bênção também. Ou só o diabo tem poder. Jesus disse: a mim foi dado todo o poder. O poder que o diabo tem foi dado pela autorização do homem para que ele dominasse a parte que o homem ia dominar. Não tem nada a ver com Jesus. Quando ele pegou Jesus, colocou lá e disse assim: olha, todas as glórias desse mundo, se você prostrar e adorar, eu vou te dar, porque a mim foi dado. Jesus não falou que o diabo estava mentindo. O diabo estava falando a verdade. Ao diabo foi dado o domínio desse mundo. Que mundo? O mundo que o homem tinha que dominar e não fez por causa do pecado. Então a parte do homem foi para o diabo. Deus sustenta o mundo. O diabo não consegue destruir o mundo. Só Deus. Mas o domínio nesse mundo entre os homens, que o homem tinha que dominar, nós demos para o diabo. E nós vamos pegar de volta. Porque a Bíblia deixa aberta essa brecha. Nós vamos pegar de volta. Eu estou falando de autoridade. Você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre a vida do seu filho e da sua filha. O professor tem autoridade sobre a vida do aluno. O líder tem autoridade sobre a vida do liderado. Ou você acha que Jesus Cristo, quando ele disse: Marta, tira a pedra, você acha mesmo que Jesus queria que aquela mulher, com a sua musculatura feminina, pegasse uma pedra de toneladas e rodasse para o lado? Será que era isso que ele queria? Por que ele pediu para ela? Porque ela era a irmã mais velha do morto. E ninguém podia tocar naquele sepulcro se ela não autorizasse. Então, meu irmão, vamos ficar de pé. Eu te desafio a autorizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Autoriza a bênção de Deus sobre a sua vida. Autoriza a bênção de Deus sobre as vidas dos seus filhos. Autoriza a bênção de Deus
Na sua história, meu irmão, não olha para trás, porque o que já passou ninguém muda. Ninguém disse para você que tem que continuar do jeito que estava até agora, porque daqui para frente Jesus te pega pela mão e é Ele que vai com você. E Ele só vai com você se você convidar Ele para ir com você. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes porque sabemos que a Tua palavra tira a máscara. A Tua palavra tira, ó Deus, as fendas dos olhos. A Tua palavra, ó Deus, tira a cegueira. A Tua palavra, ó Deus, mostra o caminho. A Tua palavra traz luz na escuridão. A Tua palavra divide o que é certo e o que é errado. A Tua palavra mostra, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti. E por causa disso, Senhor, por causa da Tua palavra tão verdadeira, por causa da Tua palavra manifesta em nossas vidas, nós cremos que a partir de já, todas as nossas palavras que nós vamos dar, todas as palavras de comando sobre as nossas vidas, todas as palavras de comando sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, da história dos nossos filhos, da nossa história, da história da nossa vida no trabalho, todas as palavras da história da nossa vida no casamento, todas as nossas palavras, que elas sejam palavras de bênção. Nós autorizamos a Tua bênção na nossa vida, na vida dos nossos, porque cremos que a Tua palavra é viva e tem poder e é eficaz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Glória a Jesus, pastor. Glória a Deus, graças a Deus. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Mais forte. Quem precisa de oração? A Tiziane que está aqui com a filhinha. Eu pedi para ela atravessar a faixa azul, trazer a filhinha dela, que vai estar orando para a tua filhinha, por você também. Quem precisa de oração específica? Ele é um evangelista. Por esses dias a autoridade, porque eu falei aqui sem combinar, quem não veio quarta-feira perdeu. Eu falei que Deus escuta o anjo da igreja. E eu preguei com uma minoria aqui, está faltando gente. E o segredo está sendo dado. Então, quem que é o anjo da igreja? O anjo da igreja, quem manda na igreja é o Espírito Santo, é Jesus. Mas se Deus me deu uma autoridade, e quem está aqui comigo passou para essa igreja, a gente responde para essa pessoa. Se você estiver no local certo, na hora certa, na pessoa certa, você recebe a bênção. Amém? Você tem que entender isso. São leis que precisam ser obedecidas, leis que precisam pôr em prática. Então ele veio lá de São José dos Campos até aqui, ele não veio à toa. E veio aqui para colocar em prática. A palavra de Deus não volta vazia. Se você dá um passo de fé e vier até a frente e você crer, você viu? Você tem que estar com a fé. Você viu o que foi ensinado? A fé, ela tem que ter o local certo. A sua fé tem que estar em Cristo. A tua fé tem que ter a fonte certa. Porque a fé não tem nada a ver, às vezes, nem com religião. Tem gente que não é cristão e tem fé. Só que a fé pode ser o lado errado. Então a fé tem que ser canalizada na pessoa certa. E a fé canalizada na pessoa certa, que é Cristo, funciona. Você precisa ligar o teu botão de fé. Dá um passo. Eu convido você a dar um passo. Enquanto vai estar apagando não todas as luzes, você vai dar um passo. Tem óleo aqui. Aí, se você quer contar para ele qual que é o problema, você conta no ouvido dele, ele vai estar ungindo. O azeite está aqui, é azeite mesmo, viu? O azeite está aqui, ele vai estar orando por você. Amém? Enquanto minha esposa vai fazendo um sol, o evangelista Miguel vai estar orando por você, ou por enfermidade, ou por causas. E convida você, quarta-feira da resposta. Quarta-feira continua os cultos.
você segue na live e está falando nos dias que vai ter sequência de ensino, e vai estar ensinando. Você convide mais gente. Se você está sendo abençoado, terça, quarta, quinta, ó, terça, quarta, quinta, e depois sábado de novo, estará ensinando, ministrando. Se você está sendo abençoado, seja um abençoador que está convidando pessoas para destravar no reino espiritual. Ô glória! Vai destravar. Dá o teu passo de fé, sai do teu lugar, vem até aqui, enquanto a minha esposa está fazendo um solo, o Miguel está orando.